Bom dia! Bem-vindos a mais um Café Lucrativo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia. Bom dia, bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Duda. Bom dia, Clara. Tá boa? Bom dia, Carol. E Rafael. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Café Lucrativo. Toda quarta, 8h15. Estamos juntos aqui. Bom dia, Cristiane. Quem participou da live de ontem, gente? Me conta aqui. Da live da fofoca. Me conta quem participou. Eu tô vendo algumas pessoas aqui que estavam. Ó, eu sei que Rafael tava. O Rafael, eu vi que ele tava lá. Alguém mais tava, gente? Foi muito legal a live de ontem. Quem perdeu, perdeu, gente. Não vai ficar salva. Infelizmente, que pena, ô Elaine. Bom dia, Flávia, tudo bem? Vou dar mais um minutinho para o pessoal entrar. Vou já apresentar o nosso tema, que será quando devo ampliar minha equipe. E eu vou usar uma base da minha história para conseguir explicar para vocês a minha opinião sobre equipe, tá? Então, aguenta a mão aí mais um minutinho para o pessoal terminar de entrar, todo mundo receber notificação, que o tema hoje vai ser super legal. Bom dia! Gente, aproveitando para falar que é uma live que é aberta para perguntas. Se vocês quiserem deixar a pergunta no pontinho de interrogação, pode deixar a pergunta aí que no final eu vou abrir essas perguntas e vou respondendo para vocês, tá? Fiquei aliviada que alguns erros... Isso, ó, gente, a Clara. Clara é mentorada e ainda tem o acompanhamento de mentoria. Fiquei aliviada que alguns erros que evito por ter aprendido com vocês. Gente, muitos erros a gente não precisa cometer, né? A gente consegue aprender com os outros pra gente não ter que passar o que todo mundo passou, né? Então, realmente, a mentoria serve muito para isso. A gente abre os olhos para várias situações e fico feliz. Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso tema. Primeiro, gente, eu sou uma pessoa que acredita muito em equipe. Eu sou uma pessoa que nunca achei que eu conseguiria fazer tudo sozinha. Eu nunca tive essa visão assim que eu conseguiria fazer tudo, que eu sou boa em tudo, que, enfim, que eu conseguiria abraçar o mundo com os meus sonhos e as minhas ideias para minha carreira, né? Eu acho que desde o início já me posicionei muito o que eu queria lá na frente. Então era impossível chegar onde eu cheguei se eu não tivesse equipe. Para mim, equipe é a base para a gente conseguir atingir grandes voos, né? Eu acho muito difícil conseguir tudo sozinho. Então eu sempre tive isso na minha cabeça desde o início. Quando eu comecei meu escritório, eu tinha também muito fixado na minha cabeça que eu iria pagar um preço por um tempo para depois usufruir daquele escritório, financeiramente falando, tá, gente? Então eu sabia que durante um período eu ia ter poucas retiradas, uma retirada mais baixa, para que eu pudesse investir no meu negócio e depois ter um resultado muito positivo. Então, esse foi o meu, assim, minha ideia desde o início. Então, como as minhas retiradas eram muito baixas, eu conseguia, na época, fazer com que todo o caixa que sobrava eu conseguisse reinvestir. E uma das minhas ideias principais foi o reinvestimento em equipe, né? De pegar o dinheiro e realmente direcionar ele para a equipe. E por isso, gente, eu tenho uma frase que segue comigo o tempo inteiro, que é:
o que eu consigo contratar alguém para fazer, que vai me desocupar para fazer só o que eu posso fazer, eu vou contratar. Tem algumas coisas que, como gestor de um negócio, dono de um negócio, só você consegue fazer, né? Então, hoje eu tenho algumas atividades aqui no escritório que só eu posso fazer, eu não posso terceirizar para ninguém. E se eu terceirizo alguma coisa dessa, provavelmente eu estou correndo algum risco dentro do meu negócio que para mim não vale a pena. Até vejo gente terceirizando algumas coisas que eu faço, e eu acho que é por isso que o nosso escritório continua dando certo. Eu escuto tanta reclamação dos clientes vindo de escritórios que não cuidam dessas áreas, né? Que é a área de atendimento, de criação e de sair com os clientes, de ter esse contato muito próximo com o cliente, tá? Então, eu sempre tive isso desde o início na minha cabeça, que eu iria investir em equipe. Eu já contei para vocês em outras lives, outras conversas, que eu já tive algumas pessoas no escritório por um tempo ganhando mais do que eu. Mas assim, todo mês dava aquele apertinho, mas eu falava, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que cada um tá no momento, né, gente? Às vezes você tem um custo de vida que você precisa suprir, que você não consegue reinvestir tanto. Eu sei que isso tem momentos e momentos. Mas eu quero usar a minha experiência para te contar alguma coisa que abra isso a mente e traga essa ideia para você de como fazer o seu escritório crescer através da equipe, tá? Então, desde o início, eu nunca comecei sozinha. Fala assim, quando você contratou seu primeiro estagiário? Quando eu comecei, veio enraizado junto comigo, porque desde o início eu já tinha alguém para tirar essa parte de detalhamentos e executivo, que é uma coisa que eu até amo, tá, gente? Eu não terceirizei porque eu não gosto, não. Algumas coisas a gente não gosta, né? É normal. Mas isso eu até gostava muito, mas uma coisa que eu terceirizei por entender que era a parte que era mais fácil de ser terceirizada. Então, eu comecei meu escritório já com uma estagiária do meu lado o tempo todo, né? Na época a gente trabalhava juntas, ela trabalhava 6 horas, então já era uma carga horária boa e que me desafogava muito dessa parte de detalhamentos e executivo. E eu acho que foi um momento bom quando esse início a gente tem alguém que a gente entra pro escritório, porque a gente tá com sede de mostrar, sede de ensinar, né? Que eu acho que é uma coisa que hoje a gente vai se perdendo, né? Assim, depois de muito tempo a gente fala, vai entrar alguém, vou ter que treinar a pessoa, vou ter que fazer tudo. É uma coisa que desgasta com o tempo, mas no início você tá com aquela força total para poder ensinar para a pessoa. Então eu tive uma estagiária que foi maravilhosa. Logo em seguida, acho que uns 3, 4 meses depois, eu já tive outra estagiária. Então eu tinha 2 estagiárias e elas já me ajudavam muito na parte de detalhamentos e executivo. E imagina, gente, desde o início eu já tinha tempo para fazer, por exemplo, o Instagram, que é uma coisa que mudou muito minha carreira, que eu já contei para vocês. Então, desde o início eu já tinha possibilidade de fazer, na época eu fazia cronograma de postagem, não tinha stories nem nada disso, né, gente? Isso é muito atual para minha idade. Mas eu já tinha tempo para fazer um calendário de postagem, eu já tinha tempo para escolher as imagens, eu já tinha tempo para escolher o que eu ia terceirizar fora do escritório, para fazer um render lindo, para eu poder divulgar. Então, eu tinha tempo para fazer essas coisas, tinha tempo para pensar em estratégias para o meu escritório, que foi sempre a ideia inicial, para ter equipe, para ter tempo para pensar. Eu acho que quando eu estou muito sobrecarregada, isso até hoje, assim, às vezes de atendimento e cliente, minha mente não funciona para estratégia, né? Eu não tenho aquela visão, eu não consigo ter uma ideia. Nossa, eu tive uma ideia mirabolante. Geralmente eu tenho uma ideia para resolver um problema quando eu estou muito ocupada. Eu não tenho uma ideia para crescimento, para ampliação do meu negócio, ou nada disso. Eu tenho muito mais ideias para resolver os problemas que estão na minha cabeça, né? Então, eu sempre tive esse conceito de liberar a minha cabeça para conseguir pensar no meu negócio. Então, por isso, gente, para mim, o momento certo de contratar foi desde o início. Para mim, primeira oportunidade que eu tinha financeiro, tá, gente? Cuidado, não saem contratando todo mundo sem saber se tem dinheiro para pagar, não. Mas toda a possibilidade que eu tinha, eu sabia que eu tinha um recurso para ter uma pessoa lá dentro, eu chamava na hora. E eu treinava para me desafogar. Porque também não adianta você ter uma equipe que você não treina
e não te desafoga, e você tem dois problemas, o que você tem que resolver, mais a pessoa dependendo de você. Então eu treinava, liberava e conseguia pensar em tudo. Então assim foi minha carreira, gente, desde o início. O primeiro ano eu já tinha 3 pessoas, eram 3 estagiárias. Por muito tempo eu tive estagiários, eu não conseguia ter uma pessoa contratada. E elas me ajudavam demais. Eu acho que hoje a gente está carente por estagiários que tenham essa garra, não sei, tá faltando um pouco, né? Eu quero aprender, quero vivenciar. Eu tenho sentido muito isso dos estagiários de hoje, todo mundo reclamando que não consegue arrumar, quando arrumam as pessoas não ficam. Então, enfim, na época eu consegui realmente pessoas que me auxiliaram muito, tá? Aos pouquinhos eu fui passando um pouco da criação, pedindo opinião, e eu também, muito obviamente, sabia que o trabalho em conjunto ele é melhor do que um trabalho individual, mesmo que a pessoa que você está compartilhando aquilo tenha menos experiência que você. E é uma coisa que é um paradigma, uma crença limitante que a gente tem que quebrar. Porque às vezes você, dono de escritório, acha que tá aqui, né? E aí pega um estagiário e acha que ele não consegue te ajudar numa criação ou numa solução. E se você sentasse com ele, ele te daria talvez uma solução que abre sua cabeça e vocês conseguem ter um andamento de projeto ou uma solução de projeto infinitamente melhor. E eu tinha isso muito forte. Então eu sentava com as estagiárias e falava, gente, o que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Até para trazer o pensamento, né? Para a pessoa ter que pensar, porque eu falo que a nossa área, se você pega um contado ou pega um detalhamento sem pensar, você faz, né? Mas aí vem cheio de problemas, enfim, e que depois vai dar problema em obra, né? Que a gente sabe muito bem o que acontece. Mas eu sempre fiz as pessoas pensar e fazer elas se sentirem que elas têm voz, que elas são importantes para a equipe, que realmente eu quero escutar a voz de quem está ali do outro lado, que está me ajudando, né? Então, isso é uma coisa que para mim fez diferença absurda nessa composição inicial de equipe e de ter todo mundo ligado, todo mundo junto para que a gente crescesse. E sempre tive muito claro, eu não quero ficar rica e ter todo mundo no escritório enfim, sem crescer comigo. Eu quero que todo mundo que esteja aqui cresça juntos, e eu sempre fiz isso para que todo mundo tivesse o mesmo empenho. E eu sempre tive pessoas do meu lado no escritório que realmente pagavam o preço pelo escritório. É até engraçado, hoje eu converso com algumas pessoas, mas as meninas encaram dessa forma, elas ficam assim, elas pagam o preço. Eu falei, pagam, porque elas fazem parte de algo, né, gente? Elas não são simplesmente uma pessoa que chega aqui, trabalha e vai embora. Elas são parte de mim, sabe? Elas são parte da equipe VM, né? Elas que me ajudam, né? Eu dependo muito delas, não consigo nada sozinha, a gente consegue juntos, né? Então, isso faz muita diferença. Então, quem me pergunta, Vivi, quando eu devo contratar? Para mim, na primeira oportunidade que você tem de liberar seu tempo para investir ele em estratégia e que você libere coisas que não vão afetar o resultado final do seu escritório no início essa primeira parte que você vai delegar, que não afete o seu escritório, você deve fazer o mais rápido possível. E aí, quando você traz essa pessoa para sua equipe, faça igual eu tô falando que eu fiz lá atrás, né? Que você treine para te desafogar e que você faça com que a pessoa faça parte daquilo e sinta importante, né? E sinta uma peça fundamental ali para o crescimento. Eu sou extremamente grata a todo mundo que passou na minha carreira, né? A todo mundo que passou no meu escritório por ter me ajudado a chegar onde eu cheguei, né, gente? Que eu sei que eu não seria capaz. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria comentar com vocês, gente, é porque muitas vezes a gente tem dificuldade de se enxergar como profissional, né? Falar assim, gente, onde que tá faltando alguma coisa em mim, né? Onde que falta? O que eu precisava de ajuda, né? E esse foi um outro ponto que eu vi claramente que eu precisava de pessoas do meu lado.
Eu não sou boa em tudo, gente, muito pelo contrário, eu tenho vários pontos que eu falo, gente, as pessoas são muito melhores que eu nesse ponto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer uma pessoa melhor que eu nisso aqui pra gente ser mais forte como equipe do que eu sozinha. E a maioria dos arquitetos, dos designers, eles não conseguem parar para pensar nisso. Tipo, o que você não é tão bom assim? E não tem problema você não ser tão bom assim, entendeu? A gente fica achando que a gente tem que fazer a gestão maravilhosamente bem, a venda maravilhosamente bem, o projeto maravilhosamente bem, a criação maravilhosamente bem, o atendimento maravilhosamente bem. Gente, é muita coisa para você ser tão bom assim em tudo, né? Então, essa parte minha de entender o que eu precisava compor no meu corpo técnico, né, aqui dentro do escritório, para me ajudar a também me levantar como escritório, né, subir o nosso nível por ter essas pessoas junto com a gente, foi muito importante. Então, por isso que eu sempre acreditei que eu precisava de equipe desde o início, tá? Então, foi uma coisa muito natural, né? E aos pouquinhos eu tive essas 3 pessoas que eu comentei com vocês e aos pouquinhos fui crescendo. Senti falta de ter uma coordenadora lá em 2018, senti falta de ter uma coordenadora, uma pessoa até mais técnica que eu, mais velha que eu, que tivesse mais conhecimento. Trouxe uma pessoa que ficou aqui no escritório, me ajudou absurdamente, até com muita gestão de clientes, assim, sabe? Uma pessoa excelente e que veio me ajudar, assim, a trazer uma sensibilidade muito grande. Eu não sei se você sabe, gente, sou uma pessoa muito prática, tipo, extremamente prática. E isso foi o que eu penei muito na minha carreira desde o início, pessoal, abrindo os defeitos, né? Mas porque foi uma coisa que eu penei muito de ser tão prática que às vezes não conseguia olhar o que as pessoas estavam sofrendo do outro lado, entendeu? E por que elas estavam incomodadas do outro lado, né? Então eu aprendi isso com o tempo e com as pessoas, né? De conseguir escutar mais o outro, de entender a individualidade de cada um dentro da equipe e conseguir fazer essa gestão total de pessoas, né? De ter pessoas que são tão diferentes de mim que elas agregam na forma de pensar, na forma de solucionar problemas, que é muito mais importante do que eu ter um monte de mini Vivianes aqui dentro do escritório, que não tem sentido nenhum. Então, com o tempo, com a minha maturidade como pessoa também, eu fui desenvolvendo esse lado de entender quem eu sou, entender quem que eu preciso e me desenvolver, conseguir desenvolver as pessoas e não trocar de profissional para resolver os problemas, que esse é o nosso terceiro ponto que eu ia te falar. Eu, no início da minha carreira, tinha um pouco de dificuldade de desenvolver os profissionais aqui dentro, apesar de treinar muito. Mas quando a pessoa fazia muita coisa que fugia do que eu queria, por exemplo, de fugir do que era o padrão nosso, eu tinha dificuldade de insistir no treinamento. E uma coisa eu te falo, é muito melhor para o escritório você manter uma pessoa que está dentro da sua estrutura do que você trocar essa pessoa achando que você vai achar a solução dos seus problemas. E isso eu fui vendo com o tempo e também com a maturidade, né? Então é muito melhor a gente trabalhar esses profissionais para que eles cresçam como profissionais, maturidade, não sei qual que é o problema que você tem aí na sua equipe, mas maturidade, postura, né? Postura com o cliente, conseguir pegar o telefone. Eu já tive problema das pessoas não conseguirem pegar o telefone e ligar para pedir um orçamento. Então esse tipo de coisas são coisas trabalhadas, né? A única coisa que eu não aceito aqui no escritório são coisas voltadas a caráter ou que fogem aos nossos princípios como escritório. A gente tem várias coisas que eu falo, não, isso aqui é inaceitável. Aí se a pessoa realmente não encaixa no inaceitável, é uma pessoa que não consegue trabalhar com a gente, né? E já tivemos alguns casos, poucos casos, mas já tivemos alguns casos nesse sentido, tá? Fora isso, as pessoas são treináveis, é muito mais barato, entenda, é muito mais barato treinar do que trocar. Vai ficar salvo, e gente, tudo bem? Quem chegou depois? Vai ficar salvo hoje sim, ontem não, hoje sim, tá? Que isso não seja motivo para você sair antes do final.
mas vai ficar salvo. Então tenha isso na cabeça, gente. 3 pontos. Primeiro, o mais rápido que você conseguir. Segundo, o que você pode delegar para o outro fazer para você ter tempo para estratégia e para gestão do seu escritório, vale a pena. E terceiro, é muito mais fácil manter a equipe do seu escritório, muito mais fácil, mais barato manter a equipe do seu escritório do que trocar. Essa troca não vai resolver seus problemas. Cada pessoa que entrar é um novo desafio, é uma nova forma de gerir a pessoa, é uma nova pessoa com características que você vai ter outras dificuldades. Então não adianta sair trocando de profissionais. Então eu tenho vários exemplos de pessoas que falam assim: Vivi, contratei uma estagiária e em 2 semanas já não aguento mais. Aí pode ser. Aí eu pergunto, mas por quê? Aí me fala, não, ela falou que sabia fazer isso e não sabia. Aí tudo bem. Ok, entendi. Agora, porque tudo que eu mando fazer volta errado. Porque não tem maturidade disso. Porque não entrega aquilo. Isso tudo para mim são coisas que são fáceis de solucionar e que você precisa trabalhar nas pessoas. E último ponto, antes da gente abrir para pergunta, quem tiver pergunta sobre esse assunto, é que a gente tem que aprender a falar, tá? Você tem que aprender a falar. Tudo que tem, que coloca a gente na parede, né? Geralmente a gente tem a tendência de sair e fugir disso. Mas essas conversas, né, e esses feedbacks, esse acompanhamento junto com os profissionais do escritório, eu sei que é um desafio eterno, mas é uma coisa que se você não tiver, se você não falar, se você não ir atrás, é uma coisa que não vai resolver. E isso, eu falo que são 2 coisas difíceis para quem é dono de escritório, que só você pode fazer. Com relação à gestão de pessoas, quando você tem que demitir alguém, que não tem como se terceirizar isso, e quando você tem que ter conversas de alinhamento, né, conversas sérias. Aqui no escritório, às vezes até a Lud vê algum comportamento, alguma coisa, ela já chama a pessoa, já conversa, já tem esse inicial ali, mas depois é só comigo, gente, não tem como. E isso a gente não consegue fugir. Então você tem que ter, eu comentei outro dia de ter essa coragem de falar com o cliente muitas vezes, e hoje eu tô aqui para comentar com você que você tem que ter coragem de falar com a sua equipe. Da mesma forma do cliente, a gente acha que o cliente vai afastar da gente, vai não gostar da gente, o profissional é a mesma coisa, ele precisa de um direcionamento e muitas vezes esse direcionamento precisa vir de você, né? Então você tem que saber falar, tá? Então essa é a minha opinião junto com a minha história com relação a quando contratar. Pra mim é tipo ontem. Agora, uma coisa importante, depois que você já tem equipe, tipo você já tem equipe grande, tá? Agora eu vou te dar um negócio, um exemplo que você vai seguir pra vida, é uma história, um exemplo muito prático, muito fácil, que você vai seguir pra vida antes de sair contratando demasiadamente, porque eu vejo que tem pessoas que têm dificuldade da primeira contratação e eu vejo que pessoas que começam a contratar e que é aquele reino, né? Aquele milhões de pessoas para poder, enfim, ficar ali com todas as atividades e você com dificuldade de gerenciar isso tudo. Imagina, gente, eu sou uma professora, eu tenho uma faculdade e eu tenho uma turma de arquitetura eu tenho espaço para uma turma de arquitetura de 50 pessoas. Então imagina, eu tenho 50 cadeiras, uma sala destinada para isso, um professor destinado para isso e tá tudo certo, eu tenho 50 pessoas naquela sala. Se na hora que eu abro as minhas inscrições eu consigo 49, 50, é melhor ou é pior do que eu conseguir 52 pessoas? Aí vai a reflexão. Se eu tiver 52 pessoas na minha faculdade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar um outro espaço, eu vou ter que ter outros professores, eu vou ter que ter outra estrutura toda para que aquilo funcione, para colocar 2 pessoas. E o que geralmente acontece? A gente pega as 50,
divide em 2 grupos de 25 e pega as 2 pessoas e divide entre elas. Então, eu ficaria com 26 alunos em cada turma, pagando 2 estruturas, 2 professores, 2 de tudo, para que aquelas 2 turmas funcionem. O que vocês acham que é mais vantajoso? Eu falar que 50 travou ou eu fazer todo esse movimento para conseguir ter 2 alunos a mais? Esse é, gente, o que eu pego de exemplo para seguir tudo aqui no escritório. Se eu tenho um projeto a mais do que a minha capacidade máxima da minha equipe, eu não pego. Eu prefiro não pegar, estender prazo do que pegar mais projetos, e às vezes são 2 projetos a mais, contratar uma pessoa que ao invés dessa pessoa trabalhar com 50 projetos, ela vai trabalhar com 26 e dividir isso com uma nova pessoa trabalhando com 26. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando da minha equipe para redividir em 2 projetos a mais, que eu poderia terceirizar, eu poderia estender prazo, eu poderia fazer 1 milhão de estratégias a mais do que simplesmente contratar mais uma pessoa e dividir isso tudo e ter um custo muito mais alto. Aí trazendo pra gente, é computador, é espaço físico, enfim, é a pessoa dentro, né, gente? Eu falo que ter uma pessoa aqui no escritório custa muito para o nosso escritório, né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Então, quando você for inchar a sua equipe, você pensa se realmente esse um projeto, esses 2 projetos que estão no seu gargalo, que está na sua capacidade máxima, eles valem a pena, ou é melhor você recusar, porque você vai ter um custo muito mais alto por dividir esses projetos em 2 profissionais lá na frente. Entenderam, gente? Ficou difícil? Me conta se vocês entenderam. Tentando fazer uma história para vocês entenderem melhor. Me dá um coraçãozinho azul aí se vocês estão acompanhando, se vocês estão entendendo. Isso eu faço sempre, gente. E todo dia aqui no escritório eu recebo alguém falando: vamos contratar alguém? Eu acho que você podia contratar alguém para me ajudar nisso aqui. Eu acho que a gente está precisando de mais uma pessoa aqui. Isso é sempre, gente. E a gente tem que ter paciência, cautela, avaliar a situação de fora com calma, para a gente conseguir ver se a gente está na nossa capacidade máxima verdadeiramente, ou se não está na capacidade máxima, se a gente consegue segurar mais um pouco para a gente conseguir não dividir atividades, mas sim, quando trazer outra pessoa, a gente vir com uma cartela inteira para aquela pessoa e não pingado, tá? Então, muito importante isso para você. Ótimo, gente, fico muito feliz. Vou abrir agora para perguntas. Pode fazer perguntas sobre contratação, sobre equipe, o que vocês tiverem aí. Eu vi que já tem uma pergunta aqui. Legal. Vamos lá. O que você considera que não dá para terceirizar? Gente, hoje eu já tô num ponto que eu considero que eu não consigo terceirizar mais nada. Tô desse nível agora. Então, o que eu acho, gente, que não dá para terceirizar? Atendimento. Para mim, isso é o problema maior dos escritórios grandes, gente, terceirizar atendimento do cliente. Conheço vários escritórios que começam só a primeira reunião com o dono, depois segue com a equipe. Acho complicado. Então, para mim, o atendimento do cliente, acompanhamento em loja e acompanhamento em todas as fases do projeto, a ligação, o elo com o cliente, eu não consigo terceirizar. E olha que aqui no escritório a gente tem uma estratégia de retenção de cliente altíssima, assim, que a gente faz com muita cautela para a gente conseguir trazer esses clientes de volta, ter vendas futuras do mesmo cliente, que é a nossa ideia desde o início. Então, para isso, eu considero que é impossível terceirizar atendimento. Eu vejo escritórios grandes terceirizando atendimentos, mas todos eles têm apenas uma venda para um cliente. Não sei se vocês já conseguiram fazer essa avaliação, porque o que bate de cliente aqui, que veio de outros escritórios grandes com esse questionamento, é absurdo, gente. É tipo 90% dos nossos clientes que vêm de fora, o problema é esse, tá? Atendimento. Então, eu considero que isso muito difícil ser terceirizado. Segundo, gente,
mesmo que você não faça a gestão de financeiro, administrativo e gestão de projetos, o olhar de cima, ele é seu, não tem como ser de outra pessoa. Então, mesmo que a pessoa esteja fazendo 1000 análises financeiras para você, preenchendo planilha, fazendo tudo, o seu olhar como dono, ele tem que existir. O que isso quer dizer? Você não pode deixar uma pessoa, por exemplo, fazendo administrativo financeiro, que é uma coisa fácil de falar, de mostrar, muito fácil de exemplificar. Então, eu tenho uma pessoa aqui de administrativo financeiro, ela preenche todas as planilhas, faz tudo bonitinho. Se eu não paro e sento e olho isso, eu não consigo tirar informação nenhuma. São números vagos, né? Ela pode até me falar, Vivi, esse mês nós estamos bem, esse mês nós estamos mal, mas qual que é a estratégia que você vai ter? Se os números estão baixos, se os números estão altos, o que você vai fazer com aquele recurso? Você vai reinvestir, você vai tirar de lucro, o que você vai fazer? Isso são decisões suas, tá? Não tem como você terceirizar isso. Então, você tem que ter tempo. Se você não faz o financeiro para gerenciar isso, se você faz o financeiro para ter o tempo de preenchimento e o tempo de análise, que são duas coisas completamente distintas, tá? Então, essa é uma coisa que eu não consigo terceirizar. Terceira coisa que eu não consigo terceirizar. Criação, gente. A criação aqui ela é feita em conjunto. Inclusive, as meninas vêm com muita base pronta, mas o toque final da criação não tem como não passar por mim. É uma visão e uma identidade do escritório que eu tenho como pessoa. Então, não adianta chegar... E as pessoas que vão fazendo aqui no escritório, cada dia mais elas vão ficando mais parecidas, né? Não por gosto, mas por saber que são coisas que eu gosto e que coisas que o escritório vende dessa forma. Então, os projetos, quanto mais tempo a pessoa está aqui, mais a cara do escritório vai ficando e menos modificação tem quando chega aqui. Então, uma coisa que eu não consigo terceirizar é criação total, tá? A pessoa faz, cria, renderiza e eu apresento para o cliente. Impossível, gente. Eu não consigo me imaginar fazendo uma coisa dessa, tá? Sem ver, sem comentar, sem dar palpite, sem mudar, sem ver teste de imagem, sem fazer tudo. Impossível, tá? Isso, assim, não tem como. Outra coisa que eu considero que eu não consigo renderizar, eu também não consigo renderizar, tá, gente? Não consigo terceirizar, que é também uma coisa que eu vejo que outros escritórios terceirizam e acho que daria, mas eu sou uma pessoa que gosto de participar, é toda a parte de conferência de projetos, tá? Então, primeira conferência é LUD, segunda conferência eu confiro tudo que sai do escritório. Eu falo, é uma planta de qualquer coisa, tem que passar por mim. Se não veio para reunião, teve algum problema que eu não consegui conferir, me manda pelo celular para eu fazer assim, mas eu quero ver essa planta antes de sair daqui. Então, também considero uma coisa que eu não terceirizo, que eu não consigo terceirizar, mas algumas pessoas sim. E vamos ver o que mais? Atendimento, criação, gestão e conferência. São essas as atividades que eu faço aqui hoje no escritório, que são minhas atividades principais, e captação. Eu não terceirizo, pessoas terceirizam, mas a captação, estratégia de mídia, tudo. Eu tenho uma pessoa de marketing interna dentro do escritório que me ajuda a pensar em tudo. Mas são coisas que a gente discute e faz juntas. E é porque eu amo também essa área, tá, gente? De divulgação, marketing, Instagram, eu adoro isso. Então, pra mim é uma coisa que fica muito fácil, sabe? Assim, de tirar tempo pra isso, porque é uma coisa que a gente gosta, fica bem mais fácil, né? Então, também considero, por exemplo, os posts seus, tudo que você tem que fazer. Agora é vídeo, né, gente? O post só não tá adiantando nada, não tem quase nada de engajamento. Então, os vídeos, as ideias, tudo que você vai fazer para captação online, offline, tudo também por mim, tá? Então, são essas coisas que eu não terceirizo e considero muito difícil você terceirizar inicialmente. O resto todo, gente, dá pra terceirizar. Dá pra terceirizar, começa terceirizando levantamento, terceirizando com pessoas técnicas, tá? Levantamento é perigoso. Levantamento executivo, detalhamentos, aí depois você começa a dar um pouquinho da criação para ver se a pessoa tem ou não tem aptidão para isso.
Aí você começa a terceirizar contato com fornecedores, depois você começa a terceirizar gestão desses fornecedores. E assim vai, gente. Aos pouquinhos você vai liberando as suas atividades, que hoje eu fico praticamente o dia todo ou em atendimento ou na rua gravando processos, que é a minha vida. Então eu não consigo ficar atendendo fornecedores, atendendo o tempo inteiro, respondendo o WhatsApp o tempo inteiro. Eu sempre estou com alguém, eu sempre estou ocupado. Então, a sua equipe conseguir responder os grupos de WhatsApp de cliente com dúvidas técnicas. Às vezes você não está no escritório, como você vai abrir um computador para responder alguma coisa? Impossível. Então, isso tudo, gente, começa a pensar em liberar, começa a pensar em terceirizar, começa a pensar como você consegue tirar essa atividade de você para você ter tempo. Por exemplo, na mentoria é uma coisa que a gente faz muito, né? De organizar os processos do escritório. Se a pessoa não tem tempo de organizar isso, como que ela vai ter tempo de colocar isso em prática? Como que ela vai ter tempo de passar isso para a equipe? Ela tem que estar lá terceirizando alguma coisa enquanto os projetos estão rolando para ela conseguir investir tempo nisso, né? Então não adianta a pessoa querer fazer isso tudo com todos os projetos e assumindo todas as responsabilidades, só se pegar poucos clientes, tá? E é isso, gente. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém mais tem alguma dúvida sobre esse assunto? Vou deixar a live salva. Aproveitando para comentar, a última turma da mentoria está com as aplicações já rodando. Está no link da minha bio. Se você tem interesse de entrar nessa turma, a gente faz uma avaliação do seu perfil, vê se você encaixa, te liga. E a gente conversa para ver se encaixa nessa turma do final do ano. O ano que vem vai mudar muita coisa. Na verdade, tem muitas novidades ainda esse ano para falar com vocês. Vamos ter muitas mudanças, tanto de formato de mentoria, de formato de tudo. Então, acho muito legal. Ô, gente, Elaine, mentoria é um divisor de águas. Superou minhas expectativas. Cada dia aprendo e aplicando no escritório físico. Gente, Elaine, vou ter que chamar ela para fazer uma live comigo. Porque ela entrou na mentoria já tem uns 8 meses e transformou a vida dela. Ela estava sozinha, ela estava em casa, ela tem uma sócia agora, elas estão com escritório físico, elas faturaram em 3 meses R$80 mil. Então, assim, estão bombando. E depois eu vou te chamar, hein, Elaine, pra gente fazer uma live junto para contar suas experiências. E é muito legal, gente, se eu pegar o primeiro vídeo da primeira aula e pegar o último vídeo, é tipo assim, chocante, até o brilho, a confiança, a forma de falar, né, que a gente vê a transformação nesse tempo todo. Muito feliz de participar dessa mudança suas, viu? Tô muito feliz. Elaine, agora a sócia dela tá na outra turma da mentoria. É muito legal. Que bom, fico muito feliz. Então, gente, um beijo pra vocês. Tem mentoria agora, tá rapidinho. Gratidão total. Obrigada, Elaine. Pra você também pela confiança. Tenho mentoria agora, tem que me arrumar. A live de quarta geralmente é rapidinha. E se vocês quiserem já preparar a pergunta antes, eu vou soltar o tema antes. Vocês já preparem suas perguntas pra gente conversar aqui. E enfim, vamos que já estamos quase em setembro. Muita coisa para acontecer ainda. Um beijo para vocês e a gente vai conversando.